Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu quero te mostrar, ou melhor, quero te contar sobre como eu venci o medo de falar em público, tanto em público como assim nas câmeras e com muitas outras pessoas. A gente se sente tímido quando for para falar em público com outras pessoas, pior ainda na câmera, parece ridículo quando a gente está falando sozinho assim. E eu quero compartilhar como foi minha jornada para vencer esses medos que abrange todo mundo. É um medo de falar em público, mas que não é bem um medo de falar em público. E a gente sabe que você não tem medo de falar em público, eu não tenho medo de falar em público. A gente tem medo de errar em público, que é uma coisa bem diferente. Vamos conversar muito sobre isso e por aqui para ter para o conteúdo. Quero começar aqui a falar mais sobre oratória, comunicação, tudo que eu estiver a aprender. Vou estar aqui a compartilhar neste canal, as minhas experiências. Eu costumo falar muitas semanas aí em público, pelo menos 2 vezes por semana, e também apresento ali alguns discursos. E é por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Minha jornada começou em 2017. Assim, estamos agora em 2026 e minha jornada começou lá em 2017. Antes disso, para mim, falar em público gerava um pânico absurdo. Logo que eu levantava a mão, já começava a tremer, as ideias já se ficavam em branco na cabeça. Eu começava a falar, agora o que eu vou dizer? Agora o que eu vou dizer? Falava tudo torto e saía, putz, o que que eu disse? Por que que eu não deixei a minha mão bem quieta? Por que que eu não fiquei tão calado assim? Não deveria ter cometido aquele erro. É assim como acontecia na minha cabeça. E esse foi o meu início. A primeira vez que eu fui falar assim, no meio de muita gente, mais adulta, enquanto era mais novo assim, foi na congregação, enquanto estava ali a apresentar um discurso bíblico. Nós lá na congregação tem aquele sistema de a gente levantar a mão, cada um dar seu próprio comentário, o que aprendeu, o que lição tirou. Então, em frente de todos, confessar para vocês, eu estava a tremer naquele dia. Eu estava a tremer, levantei a mão e ainda tinha que ler porque não estava na minha cabeça. Comecei a tremer com o microfone na mão, comecei a tremer, saiu tudo top. Me arrependi de ter comentado e já não queria mais comentar. Exatamente, já não queria mais comentar absolutamente nada. Mas aquilo foi um start, eu não mal eu sabia, mas aquilo ali era o início de muitas outras vitórias. E antes de eu me esquecer, porque esse vídeo não tem nenhum roteiro, estou aqui a compartilhar a minha experiência, aproveite as oportunidades de falar em público, porque a cada oportunidade que você tem, você está treinando o futuro comunicador que você será. Exatamente. A cada oportunidade de levantar a mão enquanto estão muitas pessoas, dar sua opinião enquanto vocês estão a conversar. Esses hábitos tornam você um excelente comunicador lá na frente. Por mais que quando a gente está a começar, vamos cometendo erros que nos deixam desconfortáveis, as recompensas lá na frente são muito melhores. E depois, continuando, depois fui lá estudando as próximas vezes, fui preparando melhor. Quando eu comecei a preparar muito melhor assim, comecei a dar comentários muito melhores na frente de todo mundo. E quando eu senti que o comentário foi bom, me expressei bem e recebi os elogios, e eu pensei, já estou num bom caminho. Foi começando a evoluir, até que chegou em 2021 ali, que eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos. Cara, era ridículo como eram os meus vídeos. Como podem ver, esse vídeo daqui é um dos vídeos que eu fiz em 2021. Cara, era completamente ridículo. Quando eu vejo esse vídeo, cara, eu não reconheço que era eu. Era eu, exatamente isso. Era eu fazendo esses vídeos. Hoje eu consigo abrir a câmera e conversar assim naturalmente, mas nessa época,
Falar a verdade, a câmera me assustava. Eu travava, a cabeça ficava em branco. Então, foi assim mesmo. Comecei a gravar os primeiros vídeos, segundo vídeo, terceiro vídeo. E fui gravando, parei de gravar, continuei a gravar outros vídeos, sempre nas oportunidades que eu tinha de comentar, nas oportunidades de conversar. Eu comecei assim a dar um passo, um pequeno passo ali a comentar, a conversar. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de conversar com os irmãos, amigos mais velhos. Não sei se você te acontece, mas eu me acontece muito. Quando estou a conversar com amigos da mesma idade, fica um papo assim muito fácil. Mas quando eu tenho que conversar com um amigo mais velho, eu começo, se eu falar besteira, o que que eu falo? Mas com o tempo a gente começa a se desenrolar e começa dando certo. E uma das coisas que eu notei muito quando a gente vai se comunicar em público, por exemplo, o que mais ajuda é a preparação. Se preparar bem, entender a matéria, você vai lá com muito entusiasmo. Não quer dizer que você não vai ficar nervoso. Você vai ficar, mas você vai conseguir controlar aquele nervosismo. Por exemplo, ontem eu estava a apresentar um trecho aí de uma matéria para mais de 1.500 pessoas, todas atentas ali. Eu, tinha que improvisar ali, deu super certo. Então eu comecei a me sentir mais confiante, ou seja, comecei lá levantando a mão, tremendo, depois fui lá conversando com amigos, melhorando, dando comentários melhores, fazendo leituras, apresentações da Bíblia em frente de uma assistência pequena. Depois fui melhorando até que hoje consigo de uma apresentação para mais de 1.500 pessoas. Aqui na internet eu já alcancei muita gente mesmo através da comunicação. Então, quando a gente melhora na comunicação, com certeza, uma das habilidades mais importantes de todas, completamente. É uma das habilidades mais importantes de todas. Quando a gente nos comunica cada vez melhor, mais oportunidades a gente atrai, mais confiança a gente passa, mais credibilidade a gente passa, mais pessoas querem conversar com a gente se conecta com outras pessoas. Isso vai transformando em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você é um empresário, às vezes você tem o seu negócio pequeno ali, mas por causa erros de comunicação, você acaba fracassando no seu negócio, não se entendendo com seus colaboradores, não se entendendo em casa, não conseguindo apresentar aquela sua proposta no trabalho, não conseguindo se socializar melhor. Então, as habilidades de comunicação que estou desenvolvendo, vendo nessa minha trajetória, ainda lógico que ainda não sou perfeito na área, não sou perito, especialista em oratória e comunicação, mas eu acredito que dei muito avanço nessa área. E por isso que eu criei este canal. Antigamente falava de muitos outros assuntos aqui, vamos esquecer esses assuntos entre nós. Agora eu quero falar mais sobre comunicação e oratória, coisas que eu já estou a praticar e que eu quero compartilhar muito esse conhecimento contigo aí em casa. Então espero que seja de grande valor esse tipo de conteúdo, a gente esteja aqui sempre compartilhando dicas. Comenta aqui embaixo sobre o que você gostaria de saber mais a respeito desses assuntos de oratória e comunicação. E talvez eu me aprofunde em experiências constrangedoras que eu tive, que eu não gostei, que me fizeram até pensar em desistir. Algumas vezes eu cheguei a dizer, não, eu nunca mais vou comentar algo em público. Nunca mais. Mas mudei de ideia. Era um nunca, mas não era um nunca de verdade. Então, é por isso. Minha recomendação, reforçando a nossa ideia, aproveite cada oportunidade que surgir. E se você tem
problemas, por exemplo, quando você está a falar algo, as pessoas não conseguem perceber. Pratique técnicas de dicção, me ajudaram muito a melhorar nessa parte. E se você quiser um vídeo mais sobre esses exercícios, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando sobre dicção, como melhorar a nossa dicção, outras técnicas de oratória que eu estou implementando. Uma das coisas que eu quero melhorar agora é gesticular, por exemplo, quando eu estou a falar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu dissesse assim, por exemplo, Deus tem o poder de levar você ao próximo nível. Então, essas gesticulações aqui, eu ainda não sou bom, mas é um dos meus alvos agora. Me tornar bom nesses movimentos, nessas gesticulações, porque eu acredito que quando você tem uma mensagem, você usa as gesticulações, histórias, storytelling, essas coisas aí deixam mais a comunicação mais envolvente, mais que prende mais a atenção das pessoas, deixa mais divertido, fica entre nós. É segredo, né? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Meu nome é Feliciano Américo. A partir de agora pode me chamar treinador de habilidades de comunicação, apesar que estou a começar. Bora!